Meu nome é Rosária Ono, sou atual diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Tem no Museu Paulista dois edifícios, sendo que um deles está em obras atualmente, que é o Museu do Ipiranga. Estamos aí num processo para reabertura, após quase 9 anos do museu fechado, onde vamos então fazer uma comemoração do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022. Em função disso, temos uma grande movimentação de acervos, de coleções, e também não paramos com uma série de atividades que contam, inclusive, com a aquisição de acervos. Eu sou Paulo Garcês Marim, sou historiador e sou membro do Corpo de Curadores do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. A parceria com a coleção Ivani e Jorge Unis é muito importante para nós, porque nós realmente construímos a trajetória da nossa instituição e, sobretudo, o perfil do nosso acervo a partir das colaborações com outras instituições e, sobretudo, com as doações privadas, que alimentaram o perfil do nosso acervo, da nossa coleção, que foram renovando, inclusive, as características do acervo que documenta a sociedade paulistana e também a sociedade brasileira. Esse trabalho de parceria é muito importante, que é de trazer a iniciativa privada, os colecionadores particulares, acervos particulares, trazendo recursos para viabilizar o restauro e a modernização do museu. Também tivemos muitos apoios no sentido de fazer um trabalho educativo com as coleções, com as nossas exposições. Parceria com a coleção Ivani e Jorge Unis é muito importante nesse sentido. Meu nome é Beatriz Unis Guarita, eu sou diretora da coleção Ivani e Jorge Unis. A coleção foi formada ao longo de muitas décadas, de um arco atemporal enorme, que vai desde o século II a.C. até os anos 1970, pelos meus pais, Ivani e Jorge Unis. Há 4 anos eu assumi o comando desta coleção, pensando sempre em organizar de forma realmente museológica. Eu acho que uma parceria tem que ser uma parceria contínua. Quando a gente deixa de ter essa visão centrada do colecionador na sua própria coleção ou do museu no seu âmbito só museu e começa a entender aonde essas ligações entre o público e o privado podem acontecer. Nós fizemos várias doações que estão apenas iniciando e uma coisa bacana é que tudo que nós estamos doando, nós estamos tendo a preocupação de já mandar esse material totalmente tratado, ionizado, em condições para eles já irem direto para o museu. Meu nome é Pablo Vasquez, sou pesquisador responsável pela instalação conhecida como irradiador multipropósito de cobalto-60 do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN. Neste caso, estamos tratando matrizes de madeira e tecido, que, por diferentes condições de armazenamento, cuidado, etc., poderiam ter sido contaminados por insetos e fungos. Neste caso, a tecnologia da ionização gama se torna uma peça fundamental para a resolução do problema em poucas horas. Esta radiação gama atinge especificamente o contaminante biológico, que podem ser os insetos nas seus diferentes estágios de vida. Após este processo, recomendamos que os diferentes institutos, ou restauradores ou conservadores realizem um processo de higienização, que é a retirada do material biológico que foi tratado, que foi atingido pela radiação ionizante. Logo vem o processo de restauro tradicional e depois o móvel pode ser colocado para exposição nos diferentes locais que possa ser decidida pela instituição dona do acervo. Uma das maiores sequências dos nossos acervos dizem respeito, por exemplo, ao mobiliário. Nós temos muitos móveis do período colonial, do século XIX, e poucos móveis do século XX. Eu destacaria entre os itens da coleção de mobiliário a mesa de escritório, que vai ser integrada na exposição Casas e Coisas, sob curadoria da professora Vânia Carneiro de Carvalho, que é uma das exposições com que o museu vai ser reaberto ao público, o Museu do Ipiranga, em setembro de 2022. Esse grande conjunto de escritório permite, portanto, que nós documentemos não apenas um padrão estilístico desse mobiliário, mas documenta também o fazer, o trabalho dos
marceneiros que renovaram completamente o mundo das casas, do espaço doméstico. É uma renovação que a imigração traz para a cidade de São Paulo, esses imigrantes que vão não apenas atuar no Liceu de Artes e Ofícios, mas em muitas oficinas e indústrias produtoras de móveis, dos quais o próprio móvel é hoje o maior documento, já que muitas vezes essas instituições privadas não deixaram arquivos, não deixaram traços documentais textuais. Também nesse sentido, a coleção de timbres que foi encaminhado para nós alimenta um processo já no Museu de Documentação das Artes Tipográficas aqui em São Paulo e que deram também, claro, o perfil da nossa metrópole ao longo do século XX com as repercussões que nós temos hoje também no século XXI. Hoje, né, essa parceria nos traz também essa renovação, né, de uma importância muito grande de patronos, patrocinadores, apoiadores e colecionistas no mundo privado, fazendo parceria conosco nos trabalhos tanto de curadoria como também de pesquisa. Assim que o museu reabrir, né, esse tipo de parceria vai ser muito importante para que nós estejamos sempre numa situação de dinamismo, né, e de renovar nossas exposições e conseguir sempre manter o nosso museu vivo.